Só parte aqui. Deus, mas é gelado, mas Vale a pena. vale a pena. Agora, pra mim, vale essa é a minha mãozinha, olha a minha mãozinha. Então, para vocês que a gente passa mal. É esse tamanho assim, ó. E ela é aquela bola assim, né? Isso. Então ela faz assim ainda lá depois do outro lado, né? Nossa. E eu, assim, eu acho que ela é do frio, né, Zé? Ela é. Porque a gente tenta cultivar e não vai. Ela vai aqui. Não, aqui é muito quente. Eu já trouxe muda para o mamãe. Ela vai, mas não ficou Não bonito. fica bonito. Eu lembro quando eu vi você morou em Catarina. Em Catarina é mais que você está subindo uma coisa que você chegou em cima da serra, é uma coisa também em Campo de Jordão Azul, a mesma, parece que foi copiado do Campo de Jordão, do jeito das casas. E lá está cheio de pista. E ela vai. E segundo a minha nora, diz que essa não é naquela coisa. Vem da China. Vem da China. Vem da China. E nossa veterinária, você viu que lindo, que fofinho ele, né? Ele é. Se for nossa, vai levar a chapéu. Depois a garganta. Lembra o outro ali, Ai, Deus. Eu quebrei a asa, senão. Essa asa, ele. É anjo. É anjo das quebradas. Não estou pronta. Muito bem, bom dia para todo mundo. Bom dia. Os queridos irmãos, queridas irmãs, com grande alegria, acolho a todos aqui na nossa capela, vocês que vieram, nossos irmãos e irmãs de casa. Vamos com muita fé, com muita alegria, iniciar mais essa celebração cantando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos todos aqui reunidos hoje, mais essa manhã de domingo, em torno da presença desse nosso Deus. E sempre que a gente se reúne para celebrar a Eucaristia, precisamos reconhecer tudo aquilo que em nós precisa ser melhorado. Esse momento celebrativo é um momento importante da nossa semana, um momento especial, onde a gente se reúne como comunidade para ouvir o Evangelho, comungar a Eucaristia, mas também fazer um exame de consciência. Nos perguntar por quantas anda a nossa caminhada, como seres humanos individualmente e enquanto humanidade. Então vamos usar esse momento da celebração para isso. Fechando os nossos olhos.
vamos buscar uma quietude no nosso ser, aquietar um pouquinho os nossos pensamentos, sentimentos, preocupações, para que possamos verdadeiramente tirar proveito desse momento, espiritualmente. Vamos deixar que Deus fale ao nosso coração e também à nossa mente. E vamos nos perguntar, especialmente nessa semana que passou, o que nós poderíamos ter feito diferente, ter feito melhor, ter dado mais atenção, mais cuidado, ter feito com mais amor. Confiantes na misericórdia de Deus, firmemos um propósito de estarmos sempre e cada vez mais atentos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs. De não termos medo de nos posicionar diante do que está errado. E por muitas vezes não fazermos isso, digamos todos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo amoroso, rico em misericórdia, tende compaixão de todos nós e do mundo inteiro, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E uma vez perdoados pelo amor do nosso Pai, vamos agora colocar diante dele o nosso coração agradecido, nosso coração grato, humilde, reconhecendo tudo que Deus faz por nós, e também se tivermos alguma intenção por alguém, uma oração, um agradecimento, esse é o momento de falar dessa pessoa para a gente rezar junto, ou então pensar nela para que Deus possa continuar abençoando, dando força para essa pessoa. Essa pessoa também pode ser cada um de nós, não é? Então rezemos por nós mesmos e pelos outros. Vamos agradecer a Deus por mais essa semana que se inicia, por essa nova oportunidade que Ele está nos dando, para que nós possamos cada vez mais nos tornar pessoas melhores. Se nós aqui estamos ainda na terra, é para isso, não é? Para ser um outro Jesus no mundo, um outro Jesus na nossa família, nos nossos relacionamentos, na nossa sociedade. Então que Deus abençoe a nossa semana, que tenhamos uma semana tranquila, calma, né? Que Deus possa estar presente em tudo aquilo que nós fizemos. E reunindo os nossos pedidos e intenções, oremos. Ó Pai, nós estamos aqui hoje reunidos porque queremos aprender mais com Teu Filho Jesus. Que essa celebração possa ser um combustível a mais na nossa caminhada, nos revigorando para iniciarmos a nossa semana renovados na fé, na esperança e no amor. Amém. Podemos nos sentar. Inunda-me, Senhor.
estamos já há algumas semanas refletindo sobre as bem-aventuranças, sim ou não? E hoje é mais um trechinho dela. Nós vamos ler aqui, seria uma passagem bem longa, então a gente seleciona os pontos principais, certo? Se na hora de chegar no final a gente não lembra mais por isso. Então diz assim: naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se a justiça de vocês não for maior do que a justiça dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que ficar com raiva de seu irmão terá de responder diante de Deus. E chamar seu irmão de imbecil será submetido ao Supremo Tribunal de Deus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a já cometeu adultério no seu coração. Foi dito também: quem mandar sua esposa embora deve dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que mandar embora a esposa, a não ser em caso de união ilegítima, faz com ela adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não quebrarás juramento. Eu, porém, vos digo: não jurem de forma nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado onde Deus põe os pés. Pelo contrário, que o seu sim seja sim, e que o seu não seja não. O que passar disso vem do maligno. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto, esse trecho, na verdade, das bem-aventuranças é um pouquinho mais longo. A gente leu a versão mais curta, né, mais selecionada. Mas o núcleo ali é isso que vocês ouviram, né? Jesus está chamando a atenção para algumas coisas, e de uma forma muito interessante. Antes da gente entrar no texto especificamente, vale lembrar algumas coisas. Primeiro, as 3 maiores religiões do mundo, em quantidade de pessoas, né? Estou falando a nível de pessoas, estou falando de mais importante, vamos entrar nesse mérito, né? Mas as 3 maiores religiões do mundo, quais são? O judaísmo, né? O cristianismo e o islamismo, né? Que são os muçulmanos. Dessas 3 religiões, o que elas têm em comum? Todas elas são conhecidas como a religião do livro. São as religiões do livro. Por quê? Todas elas estão baseadas num livro que é considerado livro sagrado, né? No caso dos judeus, é na Torá. No caso dos cristãos, é no Novo Testamento. E no caso do Islã, é no Alcorão. Exatamente. Então veja, o que significa dizer religião do livro? É aquela religião que diz assim: o que vale é o que está escrito. O que vale é o que está na letra. Nós seguimos um livro que nós temos como santo, sagrado, cada um com o seu. Está certo que eles não chegam numa concordância de como tem que ser interpretado esse livro, por isso que tem dissidências dentro desses próprios grupos, né? Quer dizer, o judaísmo não é uma coisa única, não é um bloco monolítico, onde todo mundo tem a mesma compreensão, não. Mesmo no tempo de Jesus, você já percebe vários segmentos do judaísmo, ou seja, várias formas de interpretar a mesma lei no mesmo livro. Você tem os fariseus, você tem os saduceus, você tem os essênios, você tem os zelotas, por aí em diante. Dentro do cristianismo, a mesma coisa. Você tem os cristãos ortodoxos do Oriente, você tem os cristãos romanos, você tem os cristãos protestantes, neopentecostais, enfim, tudo dividido. Não chega numa concordância. E dentro do Islã, a mesma coisa. Você tem vários segmentos.
que interpretam o Corão de diversas formas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que por mais que o discurso seja, nós acreditamos numa verdade estabelecida pela letra, pela palavra, pelo livro, eles não chegam numa concordância de como esse livro tem que ser entendido. E aí já fica uma coisa meio complicada, não é? Porque se nós temos uma compreensão de que esse livro é um livro sagrado, é um livro divinamente inspirado, por que é que cada segmento tem a sua interpretação desse livro? Por que é que entre eles não há uma concordância? Isso já faz com que a gente reflita, não é? Será que é simples assim? Será que isso aqui que nós chamamos de Bíblia, que aqui tem o Antigo Testamento que diz respeito aos judeus e o Novo Testamento, será que isso aqui caiu do céu? Encapa em tudo? Ou será que isso aqui foi uma construção milenar, demorada, de textos que às vezes nem se conversam entre si, e foi tudo colocado num contexto? Hoje, graças a Deus, a gente tem a ciência, e especificamente a ciência histórica, que consegue detectar em que período, em que contexto foi escrito aquilo ou aquilo outro. E confrontando os textos, identificar as contradições, que são várias. O que faz a gente pensar, peraí, vamos devagar porque o santo é de barro, né? E no tempo de Jesus, dentro do judaísmo, a mesma coisa, ainda mais radical, né? O que existia no tempo de Jesus? Os doutores da lei e os fariseus, que eram aqueles principais responsáveis por pegar os escritos da Bíblia hebraica, da Torá, e interpretar isso para o povo. E nesse processo de interpretação, quem conta um conto, aumenta um ponto, não é? E cada um ia dando e acrescentando coisas de tal forma que já no tempo de Jesus, para além dos 10 mandamentos que está estabelecido no Códice Judaico Legal, os doutores da lei desenvolveram 600 formas ou 600 normas a mais do que os 10 mandamentos, para explicar como que você tinha que viver esses 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos todo mundo lembra quais são. E os doutores da lei, os religiosos, inventavam mais coisas para tornar a vida das pessoas mais difícil. De tal forma que os judeus no tempo de Jesus, se fossem seguir ao pé da letra tudo que o judaísmo prescrevia, você passava o dia inteiro dentro de uma neurose obsessiva, compulsiva, religiosa, sem tempo para nada, só cumprindo rituais e preceitos, que vão desde a forma como você tem que rezar, até a forma como você tem que se lavar e comer. Esses são os básicos. Fora isso que se estabelecia enquanto lei punitiva. Se você não cumprisse, teria esse e esse castigo. E ainda que ninguém veja você não cumprindo isso, você tem a sua consciência para te acusar. Não é? Então o povo no tempo de Jesus, tanto quanto hoje em algumas religiões aí que gostam de inventar regras e normas, que tem tudo a ver com a compreensão moral da situação, do certo e do errado, do pode e do não pode, do puro, do impuro, do isso você pode comer, isso não, isso você pode vestir, esse tecido, aquele outro não. Então se você pega o Antigo Testamento, especificamente alguns livros, por exemplo, o livro do Levítico, ali você tem só normas que você precisa seguir e cumprir, e coisas que você precisa fazer ou não fazer. E mesmo a turma que hoje gosta de dizer que segue a Bíblia ao pé da letra, não segue. Eles selecionam o que eles seguem. Então, ao mesmo tempo que você tem lá no livro uma condenação a um comportamento homoafetivo, você também tem lá dizendo que você não pode fazer a barba, que não pode julgar os outros, que você não pode usar tecido de linho cruzado. Então, quer dizer, ele seleciona. Né? Por que isso pode e aquilo lá já não pode mais? Quem decide o que fica e o que sai? Cada denominação. E aí é essa loucura que você vê aí. Uma pode beber, a outra não pode. Uma pode ouvir música do mundo, a outra não pode. Um pode cortar o cabelo, o outro não pode.
Um pode fazer a barba, o outro não pode. E aí vai. Não pode ser televisão. Isso, exato. E os desdobramentos disso é história, né? A gente vê. E no tempo de Jesus já tinha isso em relação ao judaísmo. E um bom judeu, na concepção religiosa do tempo de Jesus, era aquele que cumpria à risca tudo isso. Ou pelo menos os 10 mandamentos mais simples. Se você não conseguisse cumprir todos os preceitos que a religião colocava, pelo menos os 10 mandamentos você tinha que cumprir, porque segundo a ótica judaica, esses mandamentos foi dado pelo próprio Deus para Moisés. Como se Deus falasse com alguém, né? A concepção deles foi assim. E aí Jesus, diante dessa situação, qual é a postura de Jesus diante dessa perspectiva da realidade da religião? Que é aí que a gente tem que olhar para nós que somos seguidores dele. E dizemos que somos, pensando no cristianismo. O cristianismo deveria olhar para a postura que Jesus teve em relação a isso e fazer igual. E qual foi a postura que Jesus teve diante desses legalismos, dessas normas e desses moralismos religiosos? Aqui hoje nesse texto, que é um texto escandaloso, como quase tudo que Jesus faz, né? Deveria continuar causando escândalo, principalmente nessa perspectiva religiosa, nessa cosmovisão religiosa que pauta tudo e restringe tudo a leis e normas de conduta, a pode e não pode, a cumprir preceitos. O bom judeu no tempo de Jesus era esse. Você media a pessoa assim, né? O Celso é um bom religioso. Por quê? Porque eu vejo ele cumprindo tudo certinho os mandamentos. Eu me lembro quando eu fui me confessar a primeira vez, a minha primeira confissão, e eu fiquei pensando, arrumando um pecado, né? Criança. E aí eu disse assim para o padre, falei, padre, eu nunca matei, nunca roubei, eu acho que eu sigo os mandamentos. Aí ele falou assim, não, eu falei assim, nunca pequei, não, nunca matei, nunca roubei, então, acho que os mandamentos eu sigo, agora o resto, eu já fiz, acho que de tudo um pouco, não sei. Aí ele disse assim para mim, mas isso já pode ser muita coisa, né? Quer dizer, no fim das contas, quem é que cumpre mesmo os mandamentos, né? E aí ele deu lá uma penitência qualquer, rezar uns Pai Nosso, umas Ave Maria. Mas a verdade é que às vezes você tinha que ficar caçando pecado. Eu me confessei uma vez só na minha vida, quando eu era criança, para fazer a primeira comunhão. Depois nem no seminário não me confessava, embora você tivesse a obrigação, eu fugia da confissão. Não porque eu não tivesse pecado, mas porque eu não achava que eu deveria falar isso para o superior meu, porque eu sabia que ele ia usar isso contra mim no tribunal. Né? Quem é que se confessava sempre quando era católico? Ninguém? Eu fugi. É perigoso, é perigoso. Mas essa visão de ficar colocando pecado onde muitas vezes não tem pecado. Né? Então eu também fugi dessa situação. Mas o fato é que Jesus não tem essa visão acerca disso. E o texto de hoje nos mostra. Ele ainda está dentro do chamado Sermão da Montanha ou Bem-aventuranças. E ele vai dizer para os seus discípulos, veja, se o conceito que vocês têm de justiça não for maior, não superar a justiça que os religiosos profissionais têm, vocês não entrarão no reino. Isso na cabeça de um judeu é escandaloso, porque como é que a minha justiça vai superar a justiça dos especialistas em justiça de Deus? Como é que eu, um simples ser humano, uma pessoa, vamos dizer assim, um qualquer do povo, vou ter uma justiça maior do que aqueles que ditam o que é certo e o que é errado? Como é que eu faço isso? Aí Jesus dá um exemplo. Vocês ouviram, vocês aprenderam o que os antigos ensinaram. O que os antigos ensinaram? Ele dá um exemplo. Não matarás. Ele pega esse exemplo dos mandamentos. Poderia ter pego qualquer outro, mas ele pega alguns principais desse texto. Ele diz, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, o que a tradição tem por lei, que aliás nem é original dos judeus. Os 10 mandamentos é um plágio do Código de Hammurabi, que é mais antigo, lá dos egípcios. Né? Não é uma coisa exclusiva do povo judeu. Eles pegaram de um outro povo, tá certo? O que já mostra que não foi Deus que editou.
Não é? Pois é. Então, mas é interessante. Aliás, o Código de Hammurabi revolucionou a humanidade, porque foi a primeira vez na vida da história humana, né, que você teve um códice legal estabelecido, onde delimitava isso é certo, isso não é certo. Foi o primeiro código moral legal da história da humanidade. Isso é importante, sim ou não? É. Mas isso aí foi feito pelo religioso ou convívio da população? A base teria sido igualmente religiosa, entre aspas, teria sido uma coisa por uma inspiração divina, mas a gente sabe que as coisas não são assim. Todas as regras que nós criamos é a partir das vivências que nós vamos tendo como comunidade e vai percebendo. Isso não é bom que se faça, aquilo é bom, e se a gente permite isso, aquilo não. Mas para dar um peso a isso, Celso, todas as culturas diziam, foram os deuses que deram. Porque quando você diz que foi feito em nome de Deus, ninguém questiona. Imagine. Agora, se você falar, não, foi fulano de tal lá que estabeleceu isso aí, simplesmente porque é rei, ou porque é imperador, ou porque é faraó, o povo tende a não cumprir. Agora, quando você diz, não, mas aquele cara ali que escreveu isso é um representante da divindade, ou teve contato com a divindade, pronto. Você já está no meio caminho. Até hoje isso é artifício político, falar em nome de Deus, falar que a fulana é um homem de Deus. Está defendendo os valores cristãos. Até hoje o povo cai nessa, imagine há milênios atrás. Né? Mas é disso que se trata. Mas, vamos lá, ainda é importante porque pelo menos estabelecia uma ordem na sociedade. O ser humano não ficava aí, né, solto. Só que isso começou a ser um peso. Não é que a lei é ruim, mas quando a lei é usada para subjugar o ser humano e não para servir a humanidade, esse é o critério que Jesus coloca. Aqui não se trata da lei ser boa ou ruim. Ninguém aqui vai duvidar que os 10 mandamentos é bom. Não matarás, né? Não jurarás em falso, não cometerás adultério, não cobiçarás o que é do outro, respeitarás teu pai e tua mãe, enfim. Ninguém vai questionar que isso é ruim. Agora, quando a religião usa isso como instrumento de manipulação e controle, e não tem um critério de justiça adequado, de tal forma que essa máxima, não matarás, e se você matar, você será julgado no tribunal e condenado, a questão que Jesus coloca aqui é: quem vai decidir quem vai ser punido e quem não vai? Porque no tempo de Jesus era assim. A lei era para todo mundo, não matarás. Mas por que a elite podia matar? Por que podiam deixar os camponeses morrendo de fome? E ninguém fazia nada. Só no tempo de Cristo? Pois é, não só. Não só. Até hoje. Até hoje. Quer dizer, a lei é boa, mas a aplicação da lei como é que é feita? Então Jesus está dizendo, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás. Se você matar, você será julgado e se condenado, punido. Aí Jesus diz assim, eu, porém, vos digo. Isso aqui é escandaloso. É alguém, é um camponês, dizendo para os seus contemporâneos, para os seus conterrâneos, o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, que é tradição. Eu, porém, vos digo. O que ele está fazendo aqui? Está reinterpretando, para não dizer em grande parte, revogando o que está estabelecido. E isso no tempo de Jesus era uma coisa inconcebível. Ninguém podia alterar a lei. Ou só se fosse do grande escalão, da elite religiosa. E ele não é nada disso, ele é um camponês. E ele vai dizer, eu, porém, vos digo. Todo aquele que se irar contra o seu irmão, já cometeu assassinato. E todo aquele que ofender o seu irmão, chamando ele de imbecil, ou qualquer outra coisa equivalente, já cometeu assassinato. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está dizendo, olha, a questão que a lei coloca, não matará, que aliás, na tradução correta do hebraico é não assassinará. Ou seja, não matará sem causa. Essa é a interpretação correta. Se você tivesse uma causa legítima, você poderia ser absolvido de um crime de morte. Mas é de novo, quem vai decidir que é causa legítima ou não? A partir de quais critérios?
Então Jesus dá um passo para trás e fala: o fato de você nunca ter assassinado ninguém não garante diante de Deus que você seja uma boa pessoa. Como não, padre? Eu nunca matei ninguém. Jesus fala: a questão da morte, do matar, do assassinar, ela tem uma questão anterior. Qual é? O ódio, a ira. É como se Jesus dissesse assim: você pode nunca ter efetivado o ato de assassinar alguém. O que não quer dizer que você não tenha dentro do seu coração a vontade, ou pelo menos um monte de morte já decretada dentro do seu coração. Então ele dá um passo para trás ao dizer o seguinte: o problema do assassinato é o que tem antes do assassinato. Quando você já decide matar o outro, por qualquer questão que seja, não é? Uma rixa individual ou uma questão política, religiosa, que no tempo de Jesus era muito comum isso, tanto quanto hoje. A gente vê que a coisa não mudou. A gente pode esticar a corda, não é? Nada do que a gente fala aqui não tem a ver com o que acontece hoje, especialmente no nosso país. Então Jesus está dizendo: a questão da morte, ela antecede o crime em si. Ela começa quando você, dentro do seu coração, decide nutrir uma rixa, um ódio com alguém que é um igual a você, pelo motivo que for. Aí o assassinato é só a efetivação. A ação, não é? Ou melhor, o pensamento é o quê? É o ensaio da ação, já dizia o Freud, não é? Quer dizer, tudo começa aqui. Então Jesus, ele tira a lei da instância da letra, da palavra, do código, e coloca onde? Dentro da consciência. O movimento que Jesus está fazendo aqui é um movimento de psicologização da lei. Ou seja, ele está tornando a lei não apenas letra, mas um fator psicológico, individual, espiritual, se vocês quiserem, consciencial. A questão não é simplesmente fazer ou não fazer, cumprir ou não cumprir. A questão é o que tem antes disso, as motivações interiores que levam o ser humano a fazer isso. Aí a discussão fica mais, digamos assim, complicada, porque uma coisa é eu julgar o ato individual e condenar, outra coisa é eu me perguntar: peraí, mas será que eu também, nessa perspectiva de Jesus, não posso ser um assassino? Tudo bem, eu posso nunca ter consumado o ato. Isso vai garantir uma coisa: que eu nunca vou sofrer a punição do tribunal. Só que Jesus está falando: só que se você, dentro do seu coração, nutre ódio, sentimento de vingança, raiva, ira, no tribunal dos homens você nunca vai ser julgado, porque ninguém sabe o que se passa no seu coração, mas Deus sabe. Então no tribunal de Deus, aí é outro. E aqui Jesus está querendo dizer mais ou menos assim: diante de Deus, todos nós, de alguma forma, não é? Somos réus. Diante de Deus, todos nós, de alguma forma, somos réus. Só que Deus, diferente do juiz injusto do tempo de Jesus e dos nossos tempos, Deus é misericordioso. Essa é a diferença que Jesus coloca. Ao mesmo tempo que ele diz: Deus conhece o teu coração, e todos nós, diante de Deus, somos culpados, Deus é misericórdia. Mas e você, enquanto juiz? Quais critérios você usa para julgar isso ou aquilo? Será que são critérios burgueses? São critérios financeiros? São critérios classistas? Basta você pensar no nosso país. Qual é a maior porcentagem da população carcerária brasileira? Mais de 70%, chegando a 80%, da população carcerária brasileira é composta de pretos, pardos e periféricos. Ou seja, pobres e pretos. Que critério que a gente está usando de justiça? Tá certo, tem que ter. Tem que prender. Faz coisa errada, tem que ser preso. Ninguém está dizendo o contrário disso. Tem que ser punido. Mas qual é o critério? Qual é a fórmula que a gente está usando para calcular isso? É disso que Jesus está trazendo a discussão. Então, cuidado na hora de você julgar. Primeiro olhe para si.
E pense, será que eu também não sou um assassino? Porque todo assassinato começa assim. Aqui dentro. Né? Então veja, Jesus está tirando simplesmente da lei. A questão não é o que está escrito e que a gente tem que cumprir. É antes disso. Depois ele acrescenta: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não que cometerás adultério. Todo mundo concorda que o adultério não é uma coisa boa. Não é ético. Todo mundo concorda com isso. Só que Jesus vai dizer o seguinte: se você, eu porém vos digo, porque de novo, você pode chegar diante de Deus ou diante dos homens e dizer: bom, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou um exemplo, eu sou um cidadão do bem, um cidadão de bem, porque eu nunca matei ninguém, e eu nunca adulterei, nunca traí minha mulher, nem meu marido. Aí Jesus vai dizer: mas eu porém vos digo, se você, dentro do seu coração, já nutre cobiças por outras pessoas, desejos por outras pessoas, nutre isso dentro do seu coração, você já cometeu adultério. Consumar o ato talvez seja uma questão de hora certa e lugar certo. Está entendendo? Então, Jesus vai colocando a gente numa situação onde a gente vai perdendo o critério de julgar o outro. E de apontar o dedo para o outro e dizer assim: eu sou santo, você não é santo. Eu sou puro, você não é puro. Porque eu nunca fiz isso. Aí Jesus vai dizer: talvez nunca fez por falta de oportunidade. Ou talvez nunca fez por medo de ser pego, de ser punido. Nunca fez por medo de cair no tribunal humano. Mas não quer dizer que no tribunal da tua consciência você já não seja réu. Talvez até culpado. Está trazendo tudo para dentro do indivíduo. E aí ele segue. E algumas dessas coisas confrontam diretamente também a questão social. O terceiro exemplo que Jesus dá é direto nisso. Ele vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Se for dado a carta de divórcio, né, ao homem é legítimo dar a carta de divórcio. Aí ele vai dizer: eu porém vos digo, se o homem se divorcia da sua mulher, a não ser em caso de matrimônio, como é que o termo está dito aqui? Matrimônio ilegítimo. O que era uma união ilegítima no tempo de Jesus? O que era considerado uma união ilegítima? Quando houvesse traição. Olha que coisa interessante. Jesus está concordando com algumas coisas aqui. Olha, se houver traição no relacionamento, é legítimo o divórcio. Eu queria que a Igreja Católica me explicasse isso aqui. A Igreja é contra o divórcio, mas Jesus está dizendo aqui, com todas as palavras. Todo aquele que mandar embora a sua esposa, a não ser em caso de união ilegítima, ele está colocando uma condicionante. Você comete adultério contra a sua esposa. Por que ele usa o exemplo do homem? Porque no tempo dele só o homem tinha o direito de se divorciar. Certo? Então, quando Jesus diz isso, quando ele também relativiza o divórcio, porque no tempo dele se divorciava por qualquer coisa. As leis judaicas prescreviam que se a mulher não cozinhasse bem, já era motivo do homem dar a carta de divórcio. Imagina só. Vai lá, se a mulher queimar a comida por mais de 2 vezes, é legítimo divorciar-se dela. E o que aconteceu com a mulher divorciada no tempo de Jesus? Ela ia arrumar outro relacionamento? Não. Mesmo com a carta, isso já era um carimbo de que ela não era coisa pura. Então já tinha uma dificuldade, não é? E muitas mulheres acabavam ficando à míngua, indo até para a prostituição. Então Jesus está dizendo aqui, ao falar, a questão não é simplesmente o que a lei determina. A lei garante que você pode se divorciar. Só que quando você faz isso, nesse contexto específico, você está colocando a mulher numa condição de fragilidade. Então Jesus diz assim: se você se divorcia, a não ser um caso muito concreto de união ilegítima, você comete adultério. Você está em condição de adultério. De novo, ele relativiza a lei, porque ele está contextualizando para os efeitos e para as consequências disso, diante dos mais frágeis, que no caso aqui é a mulher.
Então toda a lei tem que ser pensada assim, para que o que ela beneficia ou a quem ela beneficia e a quem ela prejudica. Ela beneficia a todos mesmo? Ou só uma minoria? Porque nós temos leis aí que claramente beneficia só uma minoria. Não é isso? Então não é o fato de ser lei simplesmente, ou ser lei divina, entre aspas, que aqui Jesus está relativizando a lei divina. Mostrando que nós não temos que seguir cegamente nada. Olha que coisa interessante. Imagine se todo cristão tivesse essa postura. Não, o padre falou, a igreja falou, está falado. O Papa falou, está falado. Está no catecismo. Ou o pastor falou, ninguém questiona. Jesus está questionando a lei divina. Ele está dizendo, não, isso não é bom para todo mundo, então vamos repensar quais são os critérios que nós estamos usando. E ele termina dizendo, ouviram o que foi dito aos antigos? Não jurarás em falso. Porque se você jurar em falso, você vai ser condenado por isso. Jesus vai dizer, eu porém vos digo, não julgueis por nada. Vamos contextualizar. Como eram firmados os contratos sociais no tempo de Jesus? Mediante juramento. Depois veio a lei do bigode. Exato. Mediante juramento. Só que qual juramento tinha mais peso no tempo de Jesus? Se você fosse da elite, bastava você dizer que jurava por Deus. Até hoje a gente tem esse hábito. Não tinha que assinar nada e nem fazer nada. Era só um juramento formal e às vezes recitar uma oração diante do outro. Você firmava um contrato jurando pelos céus. Mas se você era camponês, você tinha que colocar coisas vinculadas ao seu juramento. Eu juro que eu te pago, mas se eu não pagar, a consequência é perder isso aqui. Então é mais ou menos um contrato que você firmava colocando coisas a perder, enquanto a elite bastava a palavra. Então Jesus está dizendo, se a questão é não jurar, se a questão é juramento, por que uns juramentos têm mais peso e outros juramentos não têm peso nenhum? Então não jure, pronto. Está vendo? Jesus coloca todo mundo em pé de igualdade. Não jure, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Isso é escandaloso no tempo de Jesus. Aqui Jesus está dizendo, a mesma palavra, o mesmo peso do bigode, que você falou, o mesmo fio do bigode que tem o pobre, tem o rico. Então, não jure. Pronto, resolveu o problema. Coloca tudo em pé de igualdade. Estão entendendo o que Jesus está fazendo aqui? Ele está mexendo com estruturas sociais muito bem estabelecidas. E aí o que acontece? Qual é a consequência disso? Depois, mais adiante, vamos dizer, esse homem não segue as nossas tradições. Se Jesus não segue as tradições, por que nós temos que seguir? Se essas tradições subjugam o povo. Se muitas vezes nós criamos leis iníquas. Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus, tem que olhar porque a sociedade, porque a tradição estabelece e dizer, eu, porém, vos digo, isso não é bom para todo mundo. Isso privilegia uma minoria. Isso põe uma maioria pobre na cadeia. Isso mata a maioria pobre. Isso só beneficia a elite. Então veja como isso tem uma conotação social, não apenas psicológica. Tá certo? Deu para entender um pouquinho mais sobre isso? É importante a gente se demorar às vezes nesses pontos, né? Porque nós que temos essa compreensão, de vez em quando tem que constatar isso a essas religiões aí do isso pode, isso não pode. Dizer, escuta, mas o próprio Jesus relativizou a lei, dizendo, foi dito isso, eu porém estou dizendo. Com a autoridade de quem? De ser humano. Porque é só essa autoridade que Jesus se coloca para si mesmo. Não é? Ele nunca disse isso do alto da imponência de dizer que é Deus. E nem que é filho de Deus. Do alto de dizer que é um ser humano. Filho do homem. Amém? Vamos ficar em pé? E vamos professar a nossa fé. Dizendo todos juntos. Espero carregar um pouquinho.
padre demorou tanto hoje que a rascadora até desligou. Quer que eu vou ler aqui? Vamos juntos então. Cremos em Deus, Pai e Mãe todo amoroso, cujo amor recebeu o rosto humano em Jesus de Nazaré. Cremos no Espírito, que faz novas todas as coisas e liberta-nos de toda forma de escravidão. Cremos na inspiração das mulheres e homens profetas de outrora e do nosso tempo, na inspiração das artistas e poetas e toda pessoa de boa vontade. Cremos na justiça e na paz, no comprometimento com o próximo e com a Mãe Terra, no acolhimento a toda pessoa, sem discriminações ou julgamentos. Cremos na partilha, na vida comunitária, no pão para todos, na bondade de Deus, na humanidade de Jesus e no reino de agora e há de vir. Amém. O Senhor esteja conosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Em nome do Mestre Jesus, de seu amor inclusivo, como irmãos e irmãs, povo, gente do caminho, nos reunimos ao redor da sua mesa e fazemos a memória da sua vida e da sua mensagem de amor, libertação e salvação. Por isso, em teu nome, pedimos a Deus, Pai e Mãe todo amoroso, que abençoe este pão e este vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito. Na noite em que ia ser entregue, enquanto ceava com seus amigos e amigas, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o entregou, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que por amor será entregue a cada um de vós. Fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, no fim da ceia, tomou também o cálice, deu graças novamente, e o entregou aos seus amigos e amigas, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E tudo isso é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vamos dar as mãos nesse momento e vamos rezar com muita fé a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Cristo nos uniu. Saudemos com a paz de Cristo. A paz de Cristo. provai e vede como o Senhor é bom, feliz quem nele encontra o seu refúgio. Eis aqui Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.
Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Bem, vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Pai,
nós te agradecemos por mais esse encontro, por mais esse momento de oração, de espiritualidade e de compreensão do Evangelho. Que nós possamos, a exemplo de Jesus, teu filho e nosso irmão, superar a crença no legalismo pela crença no amor. Que o nosso critério de justiça seja pautado não apenas na letra, mas na palavra verdadeira do amor, da caridade e da justiça. Que o nosso critério de justiça seja o mesmo de Jesus, um critério universal, e que não privilegie apenas um grupo. E que possamos, a exemplo de Jesus, vivenciar essa justiça em nossas vidas, cobrando das autoridades que sejam criadas leis que beneficiem a todos e não apenas a alguns. Amém. Muito bem. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus que é todo amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos um santo domingo e uma ótima semana. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Graças a Deus.